Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 27 de Reshivã, do ano 5783, 21 de novembro do ano 2022. Estamos em A Tarde com a Torá. Hoje, o segundo dia para o Shabat, e, portanto, estamos na nossa segunda aliá, a segunda leitura da Parashá da semana. A nossa Parashá é Toledot. Essas são as gerações, ou esses são os descendentes, falando exatamente de Esav e de Yaakov. Hoje nós estamos no segundo dia para o Shabat, e, portanto, nós estamos aí na nossa Parashá semanal, ok? Baruch Hashem. Vamos continuar, fazendo as nossas preces baseados em salmos, em favor pelo nosso Brasil e pelo nosso povo brasileiro, o nosso irmão brasileiro. Diante das circunstâncias em que o nosso país está vivendo, as incertezas, as inseguranças, o medo também é uma coisa presente, mas também uma boa parte do povo está realmente lutando pela liberdade, essencialmente liberdade, e não querem realmente aquele regime vermelho que gosta de escravizar as pessoas. Então, hoje o nosso salmo, a nossa prece, ela é o salmo de número 25, onde nós estaremos trazendo alguns versos, nesse sentido, para servir como prece em favor do nosso país, em favor do nosso povo, para que Deus venha curar o nosso país, o nosso povo, e venha dar a sabedoria devida e adequada, a autoridade devida e adequada, realmente aqueles que detêm os poderes, para poder, de fato, tomar a atitude correta, em que o povo não venha sofrer de forma muito contundente. Então, a prece do Salmo 25 é: A ti, ó Eterno, elevo minha alma. Em ti confiei, meu Deus. Não permitas que sejamos envergonhados, e faz com que não exultem os nossos inimigos sobre nós. Que não sejam humilhados os que em ti confiam. Mantém sua fé, e que desiludidos venham a ficar os descrentes. Faz-nos conhecer, ó Eterno, os teus caminhos, e ensina-nos a trilhar a tua vereda. Orienta-nos a seguir tua verdade e ensina-nos a mantê-la. Pois tu és o Deus da nossa salvação, por quem ansiamos todos os dias. Lembra-te, nosso Deus, da tua piedade e recorda-te de tua misericórdia, porque são eternas. Não relembres os pecados e as transgressões da nossa juventude. Antes recorda-te de nós por causa da tua bondade. Misericordioso e justo é o Eterno, e por isto os pecadores reensinam o seu caminho. Aos humildes orienta em sua justiça, e seu caminho lhes ensina. Benevolência e retidão são os passos do Eterno para com todos que guardam sua aliança. Embora sendo grande nossa iniquidade, perdoa-nos por teu nome, ó Eterno. Quem é aquele que teme ao Eterno? Ele o guiará pelo caminho certo. Sua alma viverá feliz e sua descendência herdará a terra. A mensagem do Eterno para os que o temem, e seu pacto ele os fará conhecer. Nosso olhar se volta sempre ao Eterno, pois livrará nossos pés da rede traiçoeira. Volve a nós e concede-nos a tua graça,
pois aflito e solitário estamos. Angústias envolvem nosso coração, livra-nos desta aflição. Vê nossa agonia e sofrimento e perdoa os nossos pecados. Vê quão numerosos se tornaram os nossos inimigos e como cruéis é o seu ódio. Protege e salva nossa alma, que em ti confiamos, para que nós não fiquemos desiludidos e envergonhados. Sirva-nos de proteção e retidão e a integridade, pois em ti depositamos toda a nossa confiança. Ó Deus, redime Israel de todas suas atribulações. Amém. Vê amém. Que a nossa techuvá, o nosso retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento de cada um de nós seja real, e que nós, como nação, como povo brasileiro, estejamos permanentemente com os nossos olhos elevados aos céus, na confiança no único Deus, no único Criador, no único Redentor e no único Salvador, pois somente dele vem a nossa salvação e a nossa proteção contra todos e quaisquer perversos que sejam. Ele é a nossa vitória garantida. Amém? Baruch Hashem. Então, amados, nesse momento, queremos aqui pedir aos amados, as vossas preces em favor da Malu, a Maria Lúcia, lá de Brasília, do Distrito Federal, lá de São Sebastião, pois ontem à noite ela teve um infarto, encontra-se hospitalizada. Por enquanto o perigo está afastado, está ali em observação e para recuperação. Então, que os amados lembrem nas suas preces da Malu, que é uma das nossas mais antigas seguidoras aqui do canal, tanto do Facebook como do YouTube, Então, a Malu, a Maria Lúcia, lá de Brasília, de São Sebastião, Distrito Federal, que seja, pois, as nossas preces em seu favor para cura completa, restabelecimento completo, sem sequelas, e que retorne rapidamente, brevemente, junto aos seus familiares, junto ao seu lar, e também esteja presente aí continuamente em nossas lives, ok? Então, Baruch Hashem, que sejam estas bênçãos sobre a vida da Malu, ok? A nossa segunda aliá está no capítulo 26 de Gênesis, a partir do versículo 6 até o verso 12. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'achol yabid v'aron. E então a nossa segunda aliá, ela continua aqui, do verso 10 até o verso 11, a respeito de Isaac ter mudado, para Gerar, por causa da fome que estava ali em Canaã, E a princípio ele queria ir para o Egito, mas Deus não permitiu que ele fosse para o Egito. E o verso 12, nós temos aí o início a respeito do relato em que Isaac, ali nas terras de Gerar, vem prosperar. Os poços que ele abre são roubados, tomados dos pastores do rei Avimelech, ali das terras das terras ali dos filisteus, que nesse tempo estava bem pertencente, à terra prometida, a Canaã, Então, de fato, Isaac, ele não chegou a sair, da terra prometida. Ele permaneceu na terra prometida, Então, ali
exatamente, né, nas terras dos Pelishitim, né, os Pelishitim, que nessa época pertencia muito bem ali à terra de Canaã. Por que que Deus não permitiu que Isaac fosse para o Egito, como aconteceu, né, com Abraão? Lembrando que Isaac, com a questão da Akedah, o atamento, ele foi atado, amarrado, e ele foi levantado no altar. Então, para Deus, Isaac, ele era uma oferta completa, né? Que era a oferta em que era totalmente queimada. E como Isaac, ele foi levantado sobre o altar, ele foi devidamente atado, amarrado para o sacrifício. Então, para Deus, Isaac, ele representa, né, a oferta de santidade. E como toda oferta de santidade, ela não poderia ser retirada, né, quando tinha o templo, né, o Beit Hamikdash em Jerusalém, a oferta ela não poderia ser retirada dos muros do Beit Hamikdash, e muito menos ser tirado da cidade de Jerusalém. Todo e qualquer sacrifício que é tirado fora da cidade de Jerusalém é uma oferta maldita. Ela é uma oferta idólatra. Ela é uma oferta que não é recebida por Deus. Seja então qualquer oferta que é tirada fora da cidade de Jerusalém, ela não é recebida pelo Eterno, ok? Então, por isso, né, quando se fala por aí em alguns segmentos religiosos, né, que é a oferta do cordeiro que foi tirado fora da cidade de Jerusalém, que foi levado para fora para ser sacrificado fora da cidade de Jerusalém, é uma oferta que não tem valor e não é recebido pelo Eterno. Toda oferta ela tem que ser feita dentro do Beit Hamikdash, dentro dos muros do templo em Jerusalém. E ela não pode sair da cidade de Jerusalém. Entendeu? Então é isso que significa aqui. Por isso que Deus não permitiu que Isaac saísse realmente da terra prometida e não fosse ao Egito, ok? Então está aí. Toledot, né? Essas são as gerações ou os descendentes que nós vimos aí na nossa aliá, né? Então nós temos aqui até aqui nós temos as gerações em que nos fala sobre Terá, que gerou Avraham, né? E Avraham casou com Sará, e de Avraham e Sará nós temos aí Isaac, né? E depois Isaac ele casa com Rebeca, e dele nasce então, né, Esav e Iacove. Temos aí de Terá também o irmão de Avraham, Nahor, que casou-se com Milca, né? E deste casamento teve o nascimento de Betuel, que é exatamente o pai de Rivka e Lavã, né? Depois, né, Milca, né, ela tem com Haran, né? Ela tem com Haran o filho Lot, né? E de Lot nós temos aí o nascimento de duas nações, que é exatamente o Moabe, os Moavitas, e os Ben-Ami, os Amonitas, né? Que vem nesses enlaces matrimoniais. Então até aqui, Toledot, essas são as gerações, ok? Vimos aí também a questão até aqui em que Esav, ele vende os seus direitos, né, de primogenitura para Iacove, né?
E segundo o Talmud e os comentários de Rashi e dos demais sábios, fala que exatamente nesse dia em que Yaakov estava preparando realmente uma sopa de lentilhas, né? Foi quando Esav chegou. A casa de Yitzhak, o pai dos gêmeos Esav e Yaakov, ela estava em luto por causa da morte de Avraham. E Yitzhak, como estava de luto, então Yaakov foi para a cozinha e foi preparar realmente esta sopa de lentilhas, que é uma característica, né, de alimentação servida aos enlutados. E então, dentro desse cenário de luto, somente Esav, que não estava acometido pela tristeza do momento. Ele estava no campo, estava caçando, estava praticando os seus crimes, né, devido à sua forte inclinação, né, para a alma animal. Então, portanto, a sua má inclinação era muito forte. E nesse dia, segundo Rashi e os sábios trazem para nós, Esav, ele passou por, entre aspas, né, várias batalhas. Entre elas, ele sequestrou uma moça, abusou dela, e ela era noiva de outra pessoa. E também ele viu Nimrod, que estava vestindo, né, a capa ou os trajes especiais que Deus tinha feito para Adão, né, cobrir a sua nudez. E ele cobiçou aqueles trajes, né, preciosos que Nimrod estava usando. Então, Esav aproveitou o momento, ficou de empreitada, esperando o momento em que Nimrod estaria no seu momento mais frágil, mais indefeso. Então, quando boa parte, né, dos seus soldados de escolta saíram de perto de Nimrod, deixando apenas com 2 soldados, então Esav aproveitou esse momento de fragilidade de Nimrod e aproximou-se por detrás dele e acabou decepando, né? Ou seja, cortou realmente a sua cabeça. E aí os 2 soldados que estavam ali não tiveram muito o que fazer, e quando tentaram reagir, Esav os matou também. E ele então rouba, né, os trajes especiais, né, a capa especial que Nimrod estava usando, que foi dado a Adão, e então ele retorna para casa. E é esse momento em que ele encontra exatamente quem? Ele encontra Yaakov preparando a sopa de lentilhas. E como ele estava exausto, né, muito cansado, entre aspas, né, praticou demais, né, a prática da força, da sua energia. E como diz o velho ditado, estava morrendo de fome. Então ele vem e fala para Yaakov, né, que queria aquele prato de lentilhas. Mas Yaakov fala para ele: você já deve saber que o nosso vovô Avraham morreu. E você está aí desse jeito aí. E então Esav, ele acaba, né, tirando o sarro tanto em Yaakov, que estava ali na cozinha preparando a sopa para o pai deles, né, que era a alimentação dos enlutados. E também, ao mesmo tempo, ele acabou, né, zombando, né, de Avraham, dizendo: o velho Avraham já foi arrancado deste mundo excitante? Não viveu centenas de anos? Debochava então Esav, né, com referência ao seu avô. Ele se foi para sempre, para jamais se levantar, né? Então, Esav volta para o seu irmão e diz: ó, estou morrendo de fome, então me dá esse prato de lentilhas que eu vou comer e matar a minha fome. Então é nesse momento que Yaakov, ele realmente fala para Esav: peraí, não é bem assim não, que vai pegando, vai comendo, negativo.
vamos fazer um negócio. Que negócio? Você sabe que eu sempre tive desejo de estar na posição das responsabilidades de um primogênito. E você não está nem aí com a primogenitura. Então vamos fazer o seguinte, você vai me vender os direitos da primogenitura para mim. E aí então eu te dou o prato de lentilhas. Você não vai pegar o prato de lentilhas de graça. Vamos negociar. Então Esaú, ele analisa a situação naquele momento, então ele avalia. Segundo Rashi, os nossos sábios, fala que Esaú sabia, tinha conhecimento, que mais à frente os primogênitos não teriam mais essa responsabilidade de serem o Kohen, né, os Kohanim das famílias, porque seria dado aos levitas, como foi lá na frente. Então, Esaú diz, para que me serve a primogenitura? Se lá na frente será tirado esse direito dos primogênitos. Ah, o nosso avô faleceu, nós não vamos viver para sempre aqui. Para que eu quero os direitos de primogenitura? Se você quer, é teu. Então, de fato, eu estou vendendo os direitos da minha primogenitura para você. E então, Yaakov dá o prato de lentilhas para ele, e dessa forma é que foi feito a compra de forma juridicamente legal e espiritualmente também legal, né? Então, seja, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, né, a transação ela foi legal. E assim, Yaakov, ele adquire então os direitos de primogenitura, né? Então, Yaakov, dessa forma, ele dá o prato de lentilhas, mas ele diz para Esaú, você precisa dizer que concorda com a transação. E então Esaú diz, concordo, e agora despeje essa comida diretamente na minha boca. Então, né, nessa transação, Yaakov, ele acabou servindo na boquinha da criança, né, ele acabou servindo o prato de lentilhas. Ainda, Yaakov teve que tomar aí uma posição de, como diz outro, né, tem que dar na boca da criança, né, a criança mimada, né. Então, assim, nós vimos aí a questão da primogenitura, ok? Então, agora nós entramos aqui na aliá de hoje, onde nós temos aí na continuidade disto tudo. Então, a fome vem para aqueles momentos ali na terra de Canaã, e então Yitzhak, ele desce, né, em direção ao Egito, querendo ir para o Egito, como foi o seu avô Abraão, mas Deus lhe impede que ele chegue ao Egito. Então ele se estabelece ali em Gerar, né, no reinado de Avimelech, né, a cidade, né, ali a terra dos Pelishitim, né, a terra dos Pelishitim, né, conhecido como também a terra dos fariseus, pertencentes a Canaã. E então ali ele se estabelece, e Rivka, muito bonita, mais uma vez a semelhança do avô, ele é confrontado com esse problema, né? Uma mulher bonita com o marido, normalmente as pessoas perversas matam o marido para poder tomar posse da mulher, né? Então, realmente ele chega ali em Gerar e ele fala que Rivka é a sua irmã. Mas este rei Avimelech não é o mesmo rei Avimelech dos dias de Abraão. Então, ele realmente conhece a história daquilo que aconteceu com o seu antecessor, Avimelech, com referência a Abraão. E então ele fica, antes de mais nada, de tomar posse da mulher, ele simplesmente fica na empreitada, né, vendo Yitzhak e a sua irmã, Rivka,
né, a sua forma de agir. Então, num determinado momento, o rei Avimelech, ele percebe que Yitzhak, ele toca na face de Rivká. E aí eles sabiam que um homem, para tocar na face da mulher, somente o esposo pode fazer isso. Então, na hora, Avimelech, ele disse, eles são casados. E aí, então, ele chama Yitzhak e ele confirma que realmente eles são casados. E então, Avimelech, o rei dos filisteus, ele fala para ele, mas por que você fez isso, né? Você poderia trazer um problema muito sério para a nossa terra, Pelishtim, né? E os filisteus poderiam sofrer grandes danos e até mesmo mortandade. E então Yitzhak diz, né? Eu fiquei com medo de ser morto por causa da beleza da minha mulher. E então Avimelech, ele manda, né, uma ordem explícita, né? Então ele dita um decreto que qualquer um que mexer ou tocar no casal será morto, seja quem for, será morto. Então, dessa forma, Yitzhak e Rivká tiveram a proteção do rei, do povo, dos soldados, e eles puderam se estabelecer ali até a fome passar, né? E aí, então, ele de fato começa, que é o Salmo, aliás, o verso número 12, que nos fala, né? Yitzhak semeou a terra, que não era tão fértil quanto a porção principal da terra de Israel, e ele colheu ainda assim, naquele ano, que foi um ano ruim, 100 vezes mais do que o esperado, pois Deus o abençoou, né? Então, a estimativa era de uma safra muito inferior. Era uma estimativa de uma safra muito pobre, né? Mas Deus abençoou e foi uma grande safra, 100 vezes mais, né? E aí amanhã nós vamos entrar um pouco mais nesses detalhes, como também vamos entrar um pouco mais sobre o detalhe dos 3 poços, né? E o que significa isso daí. A lição que fica para nós aqui sobre a questão de Yitzhak prosperar, que os nossos mestres trazem para nós qual era o objetivo de Yitzhak de ser rico? Qual era o objetivo de Yitzhak de realmente ter uma grande produção de grãos e com isso adquirir um grande dinheiro, se tornar de fato rico e famoso? Então os nossos sábios falam que o propósito da riqueza, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nos fala sobre a questão do objetivo, né? Qual que era o objetivo de Deus de não permitir com que realmente Yitzhak descesse ao Egito, como aconteceu com seu pai, com Avraham? Yitzhak, ele foi levantado no altar como uma oferta, ok? Então, ele foi atado e levantado na oferta. Então, para Deus, né, Yitzhak, ele era um sacrifício de santidade e integridade e não poderia ser tirado fora dos domínios, né, de Israel. E aí, então, Yitzhak se estabelece ali na terra dos filisteus, prospera grandemente, 100 vezes mais, né? E aí tanto o rei como os seus súditos e os seus prognosticadores e companhia limitada observam realmente que a produtividade de Yitzhak numa terra ruim, e eles sabiam disso, deu 100 vezes mais do que toda a produção de cada fazendeiro, de cada agrônomo dentro do Egito, né? Então, qual é o propósito? Essa é a pergunta. Então, trazendo para os termos práticos,
qual é o propósito de você se tornar uma pessoa rica? Nós temos que ter propósitos. Nós não podemos fugir a esta realidade. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala assim, o propósito da riqueza, né? Numa leitura mais cuidadosa aqui da Torá, mostra que os patriarcas, eles eram negociantes astutos. No entanto, é também evidente que eles se enganjaram em conquistas materiais somente com o objetivo de cumprir a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus de ser rico? Maser, separar os dízimos, as ofertas, as doações. Para qual finalidade? Para a obra do Eterno. Para poder realmente, não somente estar envolvido com as questões sociais, mas essencialmente envolvidos com o fundamento da Torá, estudo da Torá. Então, o propósito de Yitzhak para realmente ser rico era exatamente ter condições financeiras para poder sustentar a Yeshivá de Shem e Ever, transportando para os nossos dias. Então, qual é o propósito de sermos ricos? É de podermos realmente termos muito para podermos separar a nossa tzedakah, dízimos, ofertas, doações, para as atividades onde há estudo da Torá, das 7 leis universais. Não é simplesmente de ficar rico e de papo pro ar. É de se envolver na obra de Hashem. Porque, como já vimos anteriormente, o próprio Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, falando que o propósito que nós precisamos ter da nossa riqueza é estarmos colocando na prática, separando os seus dízimos, ofertas, doações, etc. e tal, onde tem escola de estudos de Torá, né? A nossa sinagoga Chabad Brooklyn, em São Paulo, que é a nossa sinagoga sede, precisa exatamente da separação de dízimos, ofertas e doações. As comunidades locais e as regionais. As comunidades locais são aquelas que estão ligadas às comunidades regionais. As comunidades regionais, juntamente com as locais, estão conectadas com a sinagoga sede, no Brooklyn, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, onde vamos se separando, né, dízimo do dízimo, para que possa haver em todas as dimensões, em todas as comunidades regionais e na sinagoga sede, hajam recursos para que realmente, né, os emissários possam ter tempo hábil para poder estudar a Torá, trazer estudos da Torá, estudar as 7 leis universais e as suas ramificações, estudar o Guia Bnei Noach, né, compilado, né, do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, fazer com que as nossas comunidades possam ter, né, o Sidur, o livro das preces de Bnei Noach, o Guia Bnei Noach, né, os recursos necessários, os materiais, né, o suco de uva, o vinho, kosher, as velas, kosher, para que as comunidades, as famílias possam ter esses materiais para poder estar vivenciando na prática a sua fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, qual era o propósito na essência realmente de Yitzhak? Era poder exatamente sustentar a academia, a Yeshivá de Shem e Ever naqueles dias, que representava exatamente o local onde se estudava a Torá,
se estudava, né, a palavra divina com o conhecimento daquilo que foi dado para eles até aquele momento, né, coisas básicas das mitzvot, dos mandamentos, para poderem viver nos seus dias até a outorga da Torá no Monte Sinai. Então, a lição dos nossos patriarcas, como diz o nosso Rebbe, Menahem Mendel, quando o nosso envolvimento na busca de nosso sustento e da riqueza são motivados, né, de modo semelhante, somos abençoados com um sucesso estrondoso, né? Então, quais a busca, né, de nosso sustento e da riqueza são motivados de modo semelhante, somos abençoados com um sucesso estrondoso. Então, o foco tem que ser: qual é o meu propósito de eu ser rico, de eu me tornar rico? Qual é o propósito? E essa resposta só você pode dar a Deus. Você não precisa falar para mais ninguém. Fale com Deus. Se o seu propósito vier recheado de kavaná, que significa a inteireza do coração, a sinceridade de coração, de realmente seguir o caminho monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, de realmente estar disposto sempre a ajudar financeiramente, com doações, dízimos, ofertas, tanto em dinheiro como em materiais ou algo semelhante, para que realmente haja o sustento constante espiritual, o estudo da Torá, das 7 leis universais e as suas ramificações, para que haja sustento também dentro do porte material, físico, levar socialmente as pessoas necessitadas, né, sustento para elas, sejam alimentação, remédios ou algo semelhante. Então, é nesse sentido que Deus abençoou de forma estrondosa Yitzhak. Por quê? Porque o propósito fundamental do coração, da vontade de Yitzhak, era poder realmente sustentar a academia de Shem e Ever, e poder realmente, aonde for, né, abrir poços para que as pessoas possam ter a oportunidade de receber águas da vida, que é a Torá. Então, amados, fica essa lição para nós, né? Qual é o propósito de eu ser rico? Se nós formos sinceros, verdadeiros, autênticos, nada vai impedir que Deus nos abençoe para que sejamos ricos e prósperos. E não esquecendo do Salmo 25, em favor da nossa nação e do nosso povo. Que nós possamos ver em brevemente as vitórias, não somente no campo espiritual, mas também no nosso campo secular, o nosso Brasil e o nosso povo. Ok? Então, por isso, conto com as vossas preces também, não somente lá em favor da Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, né, que ontem à noite teve um infarto, está lá no hospital lá, se recuperando. Por enquanto, o maior perigo passou, que as nossas preces sejam em favor dela, para uma rápida recuperação sem sequelas, né? E também, né, pedindo aí por nós, né, proteção e saúde, que hoje à noite é a noite do branco, né? Vamos ficar em branco esta noite, né? E que realmente sejamos protegidos e guardados com vigor e saúde, né, das inversões térmicas que estão acontecendo muito abruptamente também nas madrugadas, ok? Então, contamos com isso daí. Então, amados, amanhã estaremos de volta aqui.
Shalom, shalom. Até lá.